Capítulo 5. Profeta, porta-voz do céu na terra. Qual a função de um microfone dentro de uma caixa? Guardado em uma caixa, ele não passa de um peso de papel, pois, para ele, a graça de existir é repercutir a voz de um soprano, as piadas de um comediante, a exortação de um pregador, o discurso de um palestrante, a eloquência de um político. Seja pendurado em um tripé, grudado na roupa ou na mão de quem fala, o microfone existe apenas para porta-voz de quem fala. Você não vai arrancar nenhuma piada, nenhuma canção, nenhum discurso de um microfone se não houver alguém por detrás dele. Parece que estamos falando de um objeto, mas estamos descrevendo um profeta. Profeta, em hebraico, é Nabi, que significa porta-voz. Assim como o microfone, um verdadeiro profeta só tem o que repercutir se Deus estiver falando. O único palestrante desse microfone, que é o profeta, é o próprio Deus. Ele não foi chamado para reverberar a opinião dos homens, os sentimentos humanos, a cosmovisão de uma cultura, a tradição religiosa, mas para ecoar apenas a voz do Todo-Poderoso. Por isso, que um profeta que não se aquieta para ouvir a voz de Deus simplesmente não tem o que dizer. Na verdade, assim como o microfone precisa estar perto de quem discursa para emitir com clareza o som da voz, o profeta precisa estar em proximidade íntima com o Senhor. Quanto mais longe está o microfone do palestrante, mais alto ficam os ruídos do ambiente e mais baixo fica a voz de quem fala. Quando o profeta abandona o aposento da oração, mais difícil fica para ele discernir o que é a voz de Deus e o que são ideias humanas. Por essa razão, quem tem o chamado ministerial de profeta tem um microfone. Digo, tem um forte anseio por saber a vontade de Deus. Muitas vezes o profeta chora quando os outros sorriem, enfrenta quando os outros se acovardam, para outros avança. Digo, para quando os outros avançam, porque ele está muito preocupado em ouvir a direção específica e andar de acordo com ela. Quando muitos se acostumaram a fazer de acordo com seu costume, o coração do profeta está sempre voltado a querer saber qual é o desejo de Deus para o lugar, pessoa e momento específico. Para que o profeta seja capaz de discernir as direções de Deus, ele concede ao mesmo uma sensibilidade espiritual maior que todas as dos outros. Todo cristão possui uma sensibilidade espiritual. A percepção espiritual de cada crente é como uma lâmpada, a do profeta é como um holofote. A lâmpada consegue iluminar bem um cômodo. Podemos discernir as direções de Deus para a nossa vida. Perceber o que ele quer fazer conosco. Já o profeta enxerga longe, discerne o que Deus quer fazer na vida de outros, de uma cidade ou nação. Consegue, por vezes, ver realidades que estão distantes no futuro ou no passado, embora os cristãos que não são profetas possam ter manifestações proféticas. O profeta é aquele que atua nisso com certa constância. Subtítulo: qual é a função de um profeta? A palavra profecia indica falar debaixo de inspiração divina com o propósito de edificar, exortar ou consolar. 1 Coríntios 14, 3. Sem inspiração não existe o dom da profecia, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Uma pessoa é movida, impulsionada, conduzida pelo Espírito Santo para entregar uma profecia. Aquele que tem uma manifestação desse dom recebe uma mensagem de Deus para transmitir a outros. Quando essa palavra é entregue, pessoas são edificadas, exortadas ou consoladas. Segundo Pedro 1, 21. Em referência à profecia, percebemos que ela é como a luz. E temos ainda mais firme a palavra profética, qual bem fazeis em estar atentos. Como a uma candeia que alumia em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. 2 Pedro 1,19. Quando alguém profetiza, a escuridão do erro é iluminada pela correção. As pessoas são capazes de enxergar a consolação do Espírito. Em tempos tenebrosos,
são fortalecidas no meio das trevas. No desânimo, a palavra profética tem o poder de fazer o ouvinte ver o que a escuridão tentou esconder. Quando percebemos que a profecia é simplesmente falar debaixo de inspiração divina, com esses propósitos citados, compreendemos que nem sempre ela terá uma revelação do futuro ou do passado de uma pessoa. Um exemplo disso é a própria Bíblia. Cremos que a Escritura foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. O Sermão da Montanha, a parábola do semeador, a Epístola de Tiago, não falam do futuro, mas nem por isso deixam de ter a essência profética, que é de ser inspirada divinamente. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. É evidente que nenhum de nós terá uma palavra profética o mesmo peso sagrado das Escrituras. Na verdade, nenhuma profecia pode estar em incoerência com a verdade bíblica. Deus não se contradiz. Embora a profecia não tenha necessariamente a ver com o futuro, o ministério do profeta tem um caráter revelatório. Antes de liberar essa palavra profética inspirada, Deus leva o profeta a enxergar uma condição. O profeta Ezequiel foi colocado no meio de um vale que estava repleto de ossos secos até onde ele podia ver. Milhares de esqueletos de soldados, suficientes para formar um exército, estavam espalhados nesse lugar. Esses ossos representavam a nação de Israel. Por onde o profeta andava, havia sequidão e morte. Antes de profetizar, Deus fez ver a condição em que estava o povo de Israel, antes de mudar uma circunstância. O profeta verá a real situação. Outra palavra em hebraico para profeta era ro'er, que quer dizer vivente. Profetas são pessoas capazes de enxergar o que os outros não conseguem ver. Por meio de sonhos, visões ou uma forte convicção interna, o profeta tem uma sensibilidade para perceber o que os outros não veem. Enquanto os outros enxergavam uma nação cheia de vida, Ezequiel viu um vale de ossos secos. Elias enxergou em uma nuvem do tamanho da mão de um homem uma chuva torrencial. Samuel viu um rei em um pastor de ovelhas. Jesus percebeu um pescador de almas num pecador. Por isso que, com constância, o profeta tem revelação do futuro, passado ou presente de uma pessoa ou um povo. Quando a mulher samaritana iniciou a conversa com Jesus, por nunca ter estado com ele, achou que ele era apenas um homem judeu. Porém, quando Jesus revelou o seu passado e o seu presente, veja como ela o descreve. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. João 4,19. Antes de o apóstolo Paulo ser preso, o profeta Ágabo trouxe uma revelação do futuro. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos 21, 10 e 11. O profeta Ágabo revela o futuro do apóstolo Paulo, para que o mesmo se prepare quando ele acontecer. Noé foi avisado do futuro para preparar uma arca no presente. Através de José, Faraó foi avisado de que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Com isso, teve a instrução de estocar durante o tempo de fartura para que o povo sobrevivesse no tempo de fome. Deus não revela não revela o futuro para saciar nossas curiosidades, mas para nos preparar, de modo que não esmoreçamos, nem desistamos, e quando a palavra se cumprir, possamos reconhecer que foi Deus que falou. Aliás, não são apenas as revelações do futuro que nos farão reconhecer a ação divina. Quando a revelação da condição atual, o diálogo que se passou, perceberemos de uma forma clara a intervenção de Deus. Mas, se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração se tornam manifestos e assim, prostrando-se sobre o rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre nós. Grifo em os segredos do seu coração se tornarão manifestos. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Percebemos que, nesse texto,
debaixo da influência da profecia, os segredos do coração de alguém podem ser manifestos. Se um credo que nunca entrou na igreja e não conhece ninguém ali tem os segredos de seu coração revelado por um irmão, ele pode ter sua atitude quanto a Deus transformada. Quando Deus revela uma situação, é para trazer uma transformação. Certa vez, um pastor nos contou a respeito de uma experiência transformadora. Anos antes, estava vivendo um momento muito triste, desanimado e sem condições financeiras. Certo dia, nesse período, estava muito mal em casa enquanto o culto estava prestes a começar. Sem planejamento de ir na igreja naquele dia, ajoelhou no banheiro de sua casa e expôs em lágrimas no seu coração e a sua condição a Deus. Quando acabou de orar, sentiu de ir à igreja mesmo atrasado. Chegou ao meio da pregação e, ao se assentar, o pregador ouviu e pediu que ele levantasse. Esse pregador começou a entregar uma revelação dizendo: eu vi você ajoelhado no banheiro de sua casa chorando. O pregador chegou a descrever como era o banheiro da casa daquele pastor, o que estava em seu coração e o que Deus iria fazer na vida dele. A partir daquele momento, o coração daquele homem mudou, pois é óbvio que aquilo não era da parte de um homem, porque uma pessoa desconhecida não pode dar detalhes tão precisos assim. A revelação pode ser um grande testemunho da grandeza do nosso Deus. Um profeta, quando é conduzido por Deus a ver uma situação, não é apenas para constatá-la, mas para ser usado pelo Senhor na transformação daquela condição. A palavra profética tem um caráter transformador. Depois de mostrar a Ezequiel que Israel era como um vale de ossos secos, Deus o mandou profetizar. Até esse momento, a morte e a sequidão estava reinando naquele vale. E quando uma profeta se cala, a morte toma o ambiente. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18a. Não estamos apenas falando do ensino e a pregação da Bíblia, que é inspirada divinamente, mas de homens inspirados com a palavra fresca de Deus a respeito de uma situação específica, porque onde falta isso, pode sobrar corrupção e destruição para o povo. Onde falta profecia, pode continuar havendo apenas um vale de ossos secos. Deus poderia fazer o vale de ossos secos reviver sem a ajuda de ninguém, mas escolheu um profeta para mudar a situação. Na verdade, o Eterno colocou sua palavra inspirada na boca de Ezequiel. Então me disse: grifo, profetize sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 4. Foi a palavra profética nos lábios de Ezequiel que desencadeou um processo de mudança. A profecia é a palavra de Deus na boca de um homem para mudar uma situação específica. Ao observar o resultado da profecia na boca de Ezequiel, vemos os ossos se organizarem e as condições deles se transformarem em vida, se transformar e a vida chegar. Ordem, transformação e vida são as consequências que uma palavra profética pode liberar. Nenhum vale de ossos secos reside em uma palavra profética. Há um forte poder de Deus na profecia capaz de fazer a bagunça de um coração adquirir a ordem de um nível militar. Ossos que estavam paralisados podem receber movimento. Um exército que estava morto e havia sido decomposto pode receber vida de novo. Se permitirmos a palavra de Deus na boca de um profeta, pode transformar para sempre a nossa vida. Antes de Saul reinar, Samuel mandou encontrar uma turma de profetas. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Grife in, e serás transformados em outro homem. 1 Samuel 10, 5 e 6. O ambiente profético, tanto poder de Deus que pode transformar quem entra em contato com ele. Por isso, não podemos desprezar as profecias. Na verdade, o apóstolo Paulo nos manda buscar o dom de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. O apóstolo chega a dizer que, de uma forma organizada, todos podem profetizar, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Vale ressaltar que todo cristão pode ser usado no dom de profecia.
mas que um profeta é usado com a constância mais intensa nesse dom. Deus separa algumas pessoas no corpo de Cristo para serem seus porta-vozes proféticos, para enxergarem no reino do Espírito, terem uma sensibilidade mais aguçada para a sua voz, transmitirem a revelação e, através de uma palavra profética, transformar o que estava morto em vida. Subtítulo: Esclarecimentos e orientações sobre o ministério profético. É fundamental, para o bom andamento do ministério profético, o entendimento da diferença entre profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Embora tenhamos usado exemplos de profetas do Antigo Testamento e existam semelhanças entre os dois, precisamos entender que o funcionamento do ministério profético na Nova Aliança é diferente. No Antigo Testamento, o profeta era o guia da nação de Israel. O rei buscava direções com ele. Ele tinha autoridade até mesmo para depor o rei e colocar outro em seu lugar. Porém, na nova aliança, um profeta não é responsável por depor pastores. Na verdade, ele pode ser usado como boca de Deus para o pastor ou para a igreja, mas precisa estar submisso às direções que Deus deu ao pastor. O dom de governo, de liderança, não está associado ao ministério do profeta. Se uma pessoa tem um dom profético, precisa respeitar a autoridade pastoral e procurar, com o seu ministério, ajudar a visão local. Da mesma forma, nenhum crente deve ficar consultando um profeta para saber qual é a direção de Deus para a vida dele. No Antigo Testamento, vemos as pessoas indo até o profeta para buscar a vontade de Deus para suas vidas. E isso acontecia porque, na época, o Espírito Santo não habitava no interior das pessoas. Na verdade, a manifestação do Espírito estava associada, na maioria das vezes, aos reis, sacerdotes e profetas. O povo, em geral, não possuía a ação do Espírito Santo. Eles não eram templos de Deus. Digo, o povo em geral não possuía a unção do Espírito. Eles não eram templos de Deus para adorá-lo e buscar a sua direção. Iam aos templos, aos palácios ou à casa dos profetas. Hoje os cristãos são chamados pela Bíblia de templos do Espírito Santo, sacerdotes reais, filhos de Deus. O nosso guia é o Espírito Santo que em nós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Este texto nos deixa claro que somos guiados pelas profecias de um profeta, mas pelo Espírito Santo. Digo, este texto nos deixa claro que não somos guiados pelas profecias de um profeta, mas pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a julgar as profecias. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. E falem os profetas, 2 ou 3, e os julguem. 1 Coríntios 14, 29. Pomos à prova a profecia e a julgamos conferindo sua coerência com a Bíblia e depois com o testamento do Espírito no nosso coração. Se alguém profetizou algo para você e aquilo parece não ter sido confirmado pelo Espírito Santo dentro de você, podemos descartar. Se tivermos alguma dúvida, devemos buscar a Deus em oração e esperar que, por dentro de nós, ele nos esclareça. Julgamos a profecia por intermédio dessa paz, desse selo, dessa confirmação do Espírito dentro de nós. Mas também podemos perceber pelo cumprimento dessa palavra. E, se disseres no seu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Qual profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim? Essa é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção falou o profeta. Não o temerás. Deuteronômios 18, 20 e 21. O profeta, por sua vez, deve deixar que a sua palavra seja julgada. Afinal, ele é um ser humano, passivo de falhas. Ainda que ele tenha sido usado diversas vezes para entregar algo de Deus, um dia ele pode falar algo que veio dele mesmo. Embora ele seja usado constantemente no dom, isso não significa que ele seja onisciente. Certa vez conhecemos um pastor que tinha um chamado de profeta. Ele não era falso. Deus o usou diversas vezes de maneira impressionante. No entanto, o mesmo parecia não ter sabedoria para lidar com o dom. Ao final dos cultos, a igreja inteira, sem exceções, fazia uma fila para que ele orasse. Na verdade, as pessoas pareciam que não estavam atrás de uma oração, mas de uma revelação. O pior é que o profeta em questão parecia se sentir na obrigação de entregar uma profecia para cada um que entrava naquela fila. Essa postura é muito complicada, pois o profeta nenhum pode ligar o dom de profetizar a hora que quer. Na verdade, as revelações e o dom da profecia, Deus dá na hora que ele quer. Era triste ver as pessoas frustradas com palavras que não eram verdadeiras para a vida delas.
Não é saudável pessoas viverem indo atrás de profetas para ouvir a revelação sobre a vida delas. Nem tampouco pressionar os profetas perguntando se eles viram alguma coisa a respeito de sua vida. Se Deus assim o mostrar, o profeta irá até você.